Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que a tia tá de vocês. A tia tá morrendo de saudade das nossas aulas no domingo de manhã. E vocês, estão com saudade também? Ah, eu espero que sim. Não vejo a hora da gente se encontrar de novo lá na nossa salinha, dar aquele abraço e dizer a paz do Senhor. Mas por enquanto, a gente vai se vendo por aqui, certo? Então, hoje a gente vai ter mais uma aula da escola dominical, porque a gente não pode ficar sem aprender a palavra de Deus, certo? Muito bem. E a história de hoje é sobre um jovem que era muito fiel a Deus, muito fiel a Deus. Ele era obediente e sempre fazia a vontade de Deus e aguardava sempre no Senhor. Pois é. E vocês? Estão sendo obedientes nessa quarentena? Se não, vocês têm que começar a ser obedientes com o papai e com a mamãe. Porque Deus se agrada de criança que obedece o papai e a mamãe, certo? E pra gente começar a nossa aula, a gente tem que falar com aquele que sempre nos ouve. Prepara agora esse momento da oração. Se existe alguém aí na sua casa, algum tio, algum parente seu, um amigo, não sei, que precisa das nossas orações, que você entrega agora nesse momento para Deus, porque Ele ouve a todos nós. Então, vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Mais uma escola dominical, Senhor, se inicia, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente, abençoar a vida, Senhor, das Tuas crianças, Senhor. A nossa vida, Pai, nos guardando, nos livrando, abençoando grandemente para que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra, Pai. A cada um desses pedidos de oração que foi feito, Senhor, que o Senhor venha colhê-los, Pai. E, Senhor, entrar com a devida providência, Senhor, nos dê uma aula de paz abençoada e cheia da Tua presença. Alcança, Senhor, esses corações que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Pai, e se faz presente em nossas vidas. É o que eu te peço e te suplico e já te agradeço. Obrigada, Deus. Amém. Muito bem. Agora, pra gente animar um pouquinho, né? Domingo de manhã. Sono, canseira, cara de sono ainda a gente está, né? Por quê? Porque a gente tá com sono, é bom dormir até tarde. Mas agora a gente vai cantar um corinho todos juntos, certo? Pra alegrar aqui o nosso momento. Então chama o papai, chama a mamãe, a titia, o papagaio, o cachorro, todo mundo pra sala e vamos assistir e cantar juntinhos esse corinho. A tia canta sempre pros meus sobrinhos. Eu sempre canto pra eles e eles adoram esse louvor. Então, vamos cantar junto comigo, certo? Se você não sabe, você vai aprender comigo agora. Presta atenção, ó. Esse corinho é assim, ó. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Você lembrou desse corinho? Se você não sabia, vamos cantar de novo para você aprender, certo? Vamos lá? Então vamos lá. Ó. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei.
Muito bem, aprenderam? Pois é, que nós possamos sempre confiar no Senhor, porque Ele sempre vai ter o melhor caminho e o melhor lugar pra gente estar é na presença do Senhor. Então, que a gente busque sempre a presença do Senhor. E hoje, na nossa aula, vamos estudar a lição 5. 5, muito bem. E ela fala sobre um jovem que se chama José. Sim, José, criançada, José. José é um jovem fiel a Deus. Esse é o título da nossa lição. Ela está lá em Gênesis. E ela tá baseada em Gênesis 39, 40 e 41. Certo? Então, peguem suas Bíblias e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Certo? Pois bem, José era filho de Jacó e Raquel. Ele era um filho muito amado, muito amado. Quem aqui tem irmão? A tia tem 3 irmãos. E às vezes a gente fala assim pra minha mãe, que ela tem um filhinho querido. Vocês acreditam? Mas é brincadeira, né? Ela ama todos nós. Mas naquela época, José era o filhinho querido de Jacó. Ele era o filho mais novo e ele era muito querido. Ele era filho de Raquel, junto com Jacó. Raquel era a esposa que Jacó amava. Ele amava essa esposa. Então ele era o filhinho querido de Jacó. Então ele tinha todo o cuidado com o filho dele. Mas ele tinha 12 filhos. Então ele tinha mais filhos. Imagina você com mais irmãos e o seu pai tem um filhinho querido. É legal? Não é legal. Eu acho que eu também ia ficar triste. Mas os irmãos de José estavam ficando toda vez tristes quando eles viam uma atitude de Jacó com José. Sempre ficava triste. E, por incrível que pareça, Jacó decidiu presentear o filho. Sim, Jacó deu um presente para José. Uma linda túnica, toda colorida, toda cheia de cores, assim, coisa mais linda. Quem já viu o sobretudo que a mamãe usa? Sabe aquele que é compridão, assim, bem quentinho? Então, José ganhou uma túnica bem parecida com o sobretudo, que é bem comprida, toda colorida. E José sempre tinha sonhos, sabe? Ele sempre tinha alguns sonhos. O Senhor sempre usava José por sonhos. E uma vez ele sonhou. Gente. Sonhou que 11 estrelas se curvavam diante dele. E o sol também. Todos se curvavam diante dele. Aí vocês pensam comigo. Ele era o filhinho querido do papai. Ele tinha sonhos que coisas se curvavam diante dele. A gente sabe que a gente só se curva assim pra coisa que é importante. Imagina a cabeça dos irmãos dele, como estava. Ele era o filhinho querido do papai e ainda tinha sonhos que coisas se curvavam diante dele. Os irmãos começaram a sentir inveja e muita raiva. Vocês sabem o que é inveja? Inveja é quando a gente deseja algo que a outra pessoa tem. A gente quer aquilo que ela tem. E os irmãos de José queriam ter o carinho do pai que José tinha. Então eles sentiam muita inveja do irmão. Inveja é uma coisa boa? Não, inveja não é boa. O Senhor fica triste com quem sente inveja. Por isso, se você já sentiu inveja de alguém, peça para Deus sabedoria e graça para isso não acontecer de novo. E lembre-se, peça perdão quando isso acontecer. E tente fazer com que isso não aconteça novamente. Certo? Inveja não é de Deus. O Senhor não se agrada de inveja. Então eles sentiam inveja, eles sentiam raiva de José. E lembra que eu falei? O pai deles deu uma túnica linda para José. E eles ganharam uma túnica também? Não, eles não ganharam uma túnica. Então vocês imaginam comigo.
o coração desses irmãos como estava. Com muita inveja e muita raiva, porque José era o filhinho querido de Jacó. Isso era bom? Não, porque eles estavam deixando isso crescer dentro do coração deles. E o Senhor não se agrada que a gente permita que esses sentimentos cresçam no nosso coração. Lembre-se sempre, vocês têm que orar pedindo graça para o Senhor para que isso não aconteça na vidinha de vocês, certo? Então, orem e peçam graça para Deus, certo, criançada? Muito bem. Continuando a nossa história. Os irmãos de José trabalhavam no campo. E lá foram eles para mais um dia de trabalho lá no campo. Jacó falou: José, vai procurar os seus irmãos do campo. Vá até eles, procura eles lá e acha eles lá. José, como era muito obediente ao pai, ele era um jovem, excepcional. Ele obedecia o pai dele. Ele foi lá, pegou a sua linda túnica, colocou ela e, partiu para procurar os irmãos no campo. E lá foi José. De repente, ele avistou os irmãos de longe. Olha lá, meus irmãos, deve ter ficado muito feliz de encontrá-los, né? Porém, os irmãos avistaram José de longe. Porque aquela túnica linda dele chamou super a atenção deles e eles avistaram José de longe. Avistaram José de longe. E pensam vocês que eles ficaram felizes de ver José chegando? Não, eles não ficaram felizes de ver José chegando. Adivinha só, o coração deles voltou a encher de raiva e inveja do irmão. O que aconteceu? Eles já começaram a pensar, o que a gente pode fazer para prejudicar José? Nós temos que fazer alguma coisa. Não pode ser ele que ganha túnica toda hora, ser o filhinho querido do nosso pai. A gente tem que fazer alguma coisa. Pois é, o coração dos irmãos de José estava cheio de raiva e inveja. Eles deixaram que isso entrasse no coração deles. Uma coisa que não é boa. E eles começaram a pensar em algo para prejudicar José. Isso é bom? Não é bom. Nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos. E quando a tia fala dos nossos irmãos, a tia não tá falando só do nosso irmão de sangue, aquele, né, que mora com a gente. Não, a tia fala dos irmãos da igreja, daquelas pessoas que a gente conhece. A gente tem que cuidar dos nossos irmãos. A gente tem que amar os nossos irmãos, até mesmo aqueles que não gostam da gente. A gente tem que pedir graça e sabedoria a Deus para amá-los também e tratá-los com amor. Nós precisamos tratar as pessoas com amor e não sentir a raiva e a inveja. Não deixar esses sentimentos tomarem conta do nosso coração, porque isso não agrada o coração de Deus. Enfim, os irmãos de José começaram a pensar no quê? Em alguma coisa ruim para fazer com ele. E olha só o que eles fizeram. Tinha um poço lá perto deles. Um poço é um buraco fundo. Quando José chegou perto, eles jogaram José no poço. Eles arrancaram a túnica e jogaram José no poço. Deixaram José no poço. Vocês têm noção disso? Que irmão que faz isso com o irmão? A gente tem que amar o nosso irmão e não jogar ele no poço, acabar com a vida dele. Não, a gente tem que cuidar dos nossos irmãos. Pois é, eles jogaram José no poço e ainda por cima, pegaram a túnica. Aí, vinha vindo uma caravana de ismaelitas, né? Um grupo de pessoas que eram ismaelitas, eles estavam vindo para ir em direção ao Egito. Eles tinham pessoas que eram escravas. E adivinha só a ideia que os irmãos tiveram. Tiraram José do poço. Aí vocês falam, nossa, que bom, tirou José do poço, graças a Deus. Não. Eles tiraram José do poço, porém, eles venderam José para os ismaelitas. Vocês acreditam? Os irmãos venderam o próprio irmão para ser escravo no Egito. Ou seja, eles tiraram José do poço para vender para os ismaelitas como escravo no Egito. Vocês têm noção disso? Pois é, coitado de José. Poço, escravidão
Que dificuldade, né? Aí a gente pode falar assim, mas então José, tia, com certeza vocês devem estar falando assim, ó, tia, com certeza José ficou, né, murmurando contra o Senhor. Não, José continuou confiando que o Senhor ia fazer algo sobre a vida dele. Isso não é uma fidelidade, gente? Porque quem que fosse jogado no poço e vendido como escravo ia ficar feliz, né? Claro que ele não estava feliz. Mas eu com certeza já tava, Senhor, você esqueceu de mim, você não conta de mim, Senhor, não. Mas José, não. Ele confiou que o Senhor ia livrar a vida dele de tudo isso que estava acontecendo, porque ele era fiel a Deus. E lembra que a tia falou que a gente, no caso ali, né, eles pegaram a roupa, né? Eles pegaram a roupa de José, a túnica, né? Eles pegaram a túnica de José. Pra que será, né? Lembra que a tia falou que eles adoraram, acharam linda e ficaram com inveja da túnica de José? Pois é. Eles pegaram a roupa de José e levaram pro pai deles pra falar que ele tinha sido pego por um bicho. Um bicho tinha matado José durante o percurso. Vocês acreditam nisso? A coragem que esses rapazes tiveram? Pois é, eles tiveram essa coragem. Eles tiveram a coragem de mentir ainda pro pai deles. Mentir, gente, olha a noção desse pessoal. Mentir pro próprio pai deles. Isso é bom? Não. Olha só, conta aqui com a tia. Vamos pensar. Jogaram José no poço. Jogaram. Eles sentiam inveja do irmão. Eles depois venderam o irmão como escravo. Isso é bom? Não é nada bom, gente. Eles estavam cada vez aumentando esse sentimento dentro do coração deles, o que não é legal. Mas como a tia falou, o Senhor nunca abandonou José. Ele foi vendido para o Egito como escravo. Chegando lá, o Senhor colocou ele na casa do general do exército lá, né? O mandante do exército do Egito, Potifar. Potifar era um homem rico, um homem que tinha posses, né? Ele era líder do exército lá do Egito, então ele podia tudo. E ele confiou tanto em José, que José cuidava de todas as coisas da casa dele, ele cuidava de cada detalhe, porque ele confiava muito em José. E ele deixava José à vontade para fazer tudo, das finanças, né? Cuidar do dinheiro, tudo. Cuidava de tudo para ele, porque ele confiava muito em José. Ou seja, José não era só um escravo, né? Ele acabou, né, tendo essa certa amizade com Potifar e sendo muito bem cuidado na casa de Potifar. Mas José ainda precisava passar por mais um processo ali na vida dele. Pois é, não acabou. Coitado de José. Poço, escravidão e agora mais um probleminha para acontecer, gente. Pois é. A mulher de Potifar cresceu o olho em José, porque ele era um rapaz bonito, de aparência bonita, e ela queria ele para ela. Mas José era um homem fiel a Deus. Acima de tudo, ele era fiel a Deus e também ao seu patrão. Ele sabia o limite que ele tinha dentro da casa do seu chefe. Porém, ela não satisfeita com a negação que ele teve com ela, né, de não querer nada com ela puxou a roupa dele a hora que ele tentou fugir dela, ficou com tipo um casaco, né, a túnica dele, e quando Potifar voltou, ela falou: Potifar, José tentou me atacar. Gente, é verdade isso? Não era verdade, ela mentiu para Potifar. Mentiu, gente. Mentiu falando que José tentou atacar ela, sendo que ela que tentou atacar José. Mas José foi fiel a Deus. Ele não caiu na tentação dela, né? Ele continuou sendo fiel a Deus. E ela, não satisfeita, foi e acusou ele. Pois é. Potifar jogou José na prisão. Gente, coitado de José, né? Os irmãos invejavam ele, jogou ele no poço, ele foi escravo, tá na prisão agora,
por causa de uma mentira, uma coisa que não aconteceu, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Isso não é lindo, gente? A gente tem que ser fiel a Deus o tempo todo, independente da situação. É isso que a gente tem que entender. Continuando a nossa história. José foi para a prisão. E chegou lá na prisão, ele fez amizade com o carcereiro. Vocês acreditam? Olha como Deus é lindo na vida de José. Cuidou dele lá também. Ele também começou a trabalhar lá na prisão. Ele virou amigo do carcereiro, era de confiança do carcereiro. Então ele ajudava em várias coisas dentro da prisão, ajudando, porque o carcereiro confiava nele. E num certo dia, o copeiro e o padeiro de Faraó, que eram antigos, estavam presos lá também. Eles tiveram sonhos. E lembra daquele sonho que José teve lá no começo, que se curvaram as estrelas e o sol diante dele? Pois é, ele interpretou, lembra? José interpretava sonhos. E ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Pois é. O padeiro foi executado. Morreu. Execução é quando eles enforcam, né? Um tipo de execução é um enforcamento. E ele foi enforcado lá. Na época, eles tinham alguns tipos de... Eles acreditavam em algumas coisas, eles faziam isso. E o copeiro perdoado, né, no caso, o erro que ele tinha cometido. Então, ele voltou a trabalhar lá na casa de Faraó. E José falou pra ele, lembra de mim lá. Só que, gente, o copeiro ia lembrar? O copeiro tá lá bem, né, tranquilo. Vocês acham mesmo que ele ia lembrar de José? José, aquele cara lá da prisão que interpretou... Não, ele não lembrou de José, foi lá pra trabalhar pra Faraó, continuou o seu trabalho normalmente. Pois é. Enfim, um certo dia, pois é, o Senhor não se esqueceu de José. A gente podia ter pensado, né? Ele tá lá na prisão jogado e o Senhor não ia querer mais nada, né? Ia deixar José lá na prisão porque o Senhor ia esquecer dele. Não, o Senhor jamais se esquece de um filho seu fiel e temente a ele, porque José continuava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Então ele continuava sendo filho fiel a ele, e o Senhor jamais se esquece dos seus filhos, jamais ele se esquece dos seus filhos. Então, se você tem passado por alguma situação que vem durando anos, dias, calma, muita calma. O Senhor não se esqueceu de você. Ainda dá mais um tempinho. O Senhor está trabalhando e na hora certa Ele vai trazer a sua vitória. Você acredita nisso? Eu acredito. O Senhor tem feito coisas lindas na minha vida que eu jamais imaginei que Ele fosse fazer. Continuando a nossa história. Pois é. José estava lá na prisão, esquecido lá pelo amigo copeiro, né? Mas não por Deus. E um certo dia, Faraó teve sonhos, 2 sonhos. Pois é, 2 sonhos. Ele tinha lá os amigos deles, os magos, né? Essas pessoas que interpretam sonhos, né? Mas ninguém conseguiu interpretar esses 2 sonhos dele. Pois é, ninguém. Gente, já pensou? Ninguém interpretou o sonho dele. Ninguém. Enfim. Adivinha só de quem o copeiro lembrou? Sim, ele lembrou de José, gente, ele lembrou de José. Pois é, olha, Deus trabalhando na vida de José, ele não foi esquecido, não é mesmo? O Senhor lembrou de José, e ele foi lembrado. E o copeiro falou para Faraó que tinha, sim, alguém que podia interpretar o sonho dele. E tá lá na palavra de Deus que eu vou ler para vocês agora. O sonho de Faraó. Vamos lá? Faraó mandou chamar José. Chegou lá, ele entregou a palavra, o sonho, né? Na verdade, ele começou a contar o sonho. E tá lá em Gênesis 41. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 belas vacas e gordas, que começaram a pastar dentre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas feias e magras,
que foram junto das outras à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Gente, elas comeram. Meu Deus. Nisso, Faraó acordou. Tornou a dormir. Sabe aquele soninho que a gente às vezes assusta com um sonho? Mas daí você vira pro lado, você volta a dormir de novo. Aconteceu com o Faraó. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou do sonho. Pois é. E José, usado por Deus, chegou o momento dele. Glórias a Deus por isso. Vamos lá, recapitulando. José era invejado pelos irmãos. Os irmãos mentiram para o pai, jogaram José no poço. Ele foi escravo, foi preso, mas agora o Senhor lembrou-se de José. Pois é, gente, ele se lembrou. E ele interpretou o sonho de Faraó. Ele falou que haveriam 7 anos de fartura, muita fartura. Porém, viriam 7 anos de fome, muita fome. E ele interpretou. E Faraó se agradou do jeito de José, da forma como José fazia as coisas. E isso agradou o coração dele. Porque o Senhor estava cuidando de José, gente. Olha que maravilha. E ele nomeou José como governador do Egito. José só estava abaixo de Faraó. Então ele podia decidir qualquer coisa. Aí, a única pessoa que podia barrar ele era Faraó. Olha isso, gente. Ele era muito grande lá no Egito. Ele podia tomar tantas decisões. E ele só tomou decisões maravilhosas. Por que que ele tomou decisões maravilhosas? Porque a vida dele sempre foi guiada por Deus. O Senhor sempre guiou José. Desde o início, quando ele passou todos esses processos para chegar no governo do Egito, ser honrado por Deus, ele passou processos que foram muito doídos, muito difíceis, mas não deixou de crer e acreditar que o Senhor ia cuidar da vida dele. Olha que maravilha, gente. Ele foi um servo fiel, ele foi um servo que confiou no Senhor e não murmurou. E é isso que hoje a história trouxe para nós, né? Que nós devemos ser fiel a Deus, confiar no Senhor e aguardar o tempo do Senhor. Às vezes a gente vai passar por momentos difíceis, situações complicadas, mas o Senhor é fiel e Ele vai se levantar para cuidar das nossas vidas. Mas nós devemos ser fiéis, obedientes e estar sempre na vontade do Senhor. É isso aí, crianças. Sejam como José. Fiéis a Deus. O Senhor quer a nossa fidelidade. Então sejam obedientes ao papai, sejam obedientes à mamãe e a todas as pessoas que vocês conhecem. Vamos amar os nossos irmãos, porque isso é muito importante, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Fiquei muito feliz de poder participar mais uma vez com vocês. Sei que a gente está longe, mas eu sei que o Senhor, o Espírito Santo, vai alcançar o coração de cada um de vocês. A tia ama muito, 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 muito vocês e tá morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade de vocês e até breve a gente vai se ver. Mas antes da gente terminar, a tia vai orar com vocês, porque o Espírito Santo vai cuidar do problema que vocês estão passando, que creio, né? Depois dessa história maravilhosa, o Senhor vai fazer milagres e maravilhas na nossa vida, certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu sou muito feliz por tê-lo na minha vida. Peço que nesse instante o Senhor alcance, Senhor, essas vidas que estão, Senhor, ouvindo essa palavra, esse vídeo. Eu sei que o Senhor tem tocado para que a gente possa continuar falando da Tua palavra e por isso eu te peço, alcança, Senhor, esses corações, transforma, Senhor, as vidas, Pai, e que possamos ser como José, Senhor, fiéis, manter, Senhor, a nossa fidelidade diante de Ti. Nos dê, Senhor, graça e força para isso, Pai. Fica conosco, nos dê uma semana de vitórias e abençoada, cheia da Tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém! Criançada, um beijo da Tia Su e até a próxima aula. A gente se vê e eu espero que em breve a gente possa estar lá na nossa salinha. A tia ama vocês. Beijo, 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 beijo. Tchau, criançada!